Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Coto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Bem, eu estou no sofá, confortável no sofá. Estás bem? Está fixe. Só arrumar aqui isto, que senão... 90 mais Mas 3. uma coisa boa do Zé não vir é ao menos eu vir aqui para o sofá descansar um bocadinho contigo. Nós estamos prontos? Estás? Epá, estou-me a ajeitar hoje. Calma. Eu estou habituado a ter o Zezinho ao meu lado. Tu intimidas mais. Estamos, não estamos? Ora, Estamos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto, tenho aqui comigo hoje apenas Ricardo Quinteiro. O Zé está nas suas merecidas férias. Está com a esposa. Ele vai ver-nos lá do outro lado. Ele está para as Canárias. Acho eu. Exato. Um beijinho para ele aí, aqui do nosso 90 mais 3. E trazemos uma novidade antes de começarmos a falar do futebol propriamente dito. Vamos falar aqui da nossa aventura neste fim de semana, no Porto, no Thinking Football Summit. Foi uma experiência muito boa, é o que nós estávamos a dizer lá. Parecíamos crianças na Disneyland. É a nossa Disneyland. Exato. Conta-nos lá um bocadinho, começa por ti. Conta-nos lá um bocadinho da tua Sim, experiência. não podes começar por mais ninguém também. Ou por mim? Sim, era aquilo que nós falámos lá. Foram 3 dias em que nós estávamos naquilo que mais gostamos de estar, no meio de todos aqueles que nos habituamos a ver na televisão, tipo... foi muito enriquecedor, sinceramente, foi aquilo que nós já falámos várias vezes em off. Nós andámos os 3 dias sempre juntos, portanto, já estamos um bocadinho fartos um do outro. Normal. Mas, foram conferências muito interessantes, um espírito muito positivo daquilo que deve ser o futebol. Parabéns à Liga pelo evento que organizou, encabeçada pelo Pedro Proença, mas também todo o staff teve fantástico. Gostei particularmente das conferências do Patrice Evra, do Ricardo Pereira, do Vítor Pereira, do Carlos Carvalhal, do Roger Schmidt, e foram tantas, foram os dias todos em conferências e em convívios, e foi realmente muito positivo. Além disso, gravámos 2 episódios. Estão prontinhos para saltar? Nos estúdios deles. Acho que vocês vão gostar. Foram 2 convidados de excelência, 2 grandes conversas. Sim, foram 2 tiros de certeiros. 2 tiros muito certeiros mesmo. Tivemos muita sorte. Também agradecer ao João Rocha. Um grande abraço para ti. Quem nos deu a oportunidade de falar com eles. E pronto, acho que foi isso. Ou seja, o único sinal que eu gostei menos foi a intervenção do Presidente do Porto. Conta-me lá para Sr. Pinto Costa. Eu não estava, eu estava a ver o Evra. A segunda parte do Evra. A segunda parte. Não gostei porque foi o discurso quase todo. Aquilo já falamos várias vezes, centralismo, regionalismo, essas coisas todas, e Lisboa é que tem tudo contra o Porto. E depois foi a questão de... tu já ganhaste tudo, és o presidente mais titulado do mundo. Depois estás a dar importância a comentadores de futebol praticamente anónimos, que em nada relevam para o futebol. Achei isso... Ou seja, achaste que naquele espaço não era o adequado para estar a falar daquilo? Acho que é uma cortina de fumo para tudo o que não está bem no Porto. Também não iria falar mal do que está mal no Porto, ou falar do que está mal no Porto naquele contexto. Mas... Ao que sabemos, o Otávio foi chorar ao gabinete dele a dizer que queria muito sair e que lhe estavam a cortar as pernas, segundo as palavras do próprio. Foi a coisa que eu sinceramente gostei menos. Mas o Pinto Costa, segundo depois li, fez um elogio à SIC e disse que basicamente sugeriu que a SIC é líder de audiências porque não fala mal do Futebol Clube do Porto. Porque não tem comentadores em... O que nem é bem verdade, mas porque não tem um programa tipo de Benfica, Porto, Sporting a falar. Mas eu tenho a ideia que a CNN também não. A CNN... Também eliminou isso na altura quando veio o Canal 11, elimina quer a SIC, quer a... Sim, eu acho que assumidamente mesmo só a CM
e o trio de ataque na RTP. Sim, mas tirando essa parte do Pinto da Costa e comentando um bocado a minha experiência, eu gostei muito do Evra. O Evra é uma grande personagem, deu ali 2 shows muito interessantes, uma delas uma conferência muito interessante com o Ricardo Pereira, o lateral direito do Leicester, sobre o pós-carreira dos jogadores, onde foi um tema muito interessante e efetivamente nós agora vemos que os jogadores estão muito mais bem preparados para aquilo que é o pós-carreira do que estavam anteriormente. Começam-se a preparar mais cedo, começam a ter, portanto, a ser guiados para preparar esse momento, e isso também foi muito interessante. E como tu disseste, a simpatia de todos que nós abordámos, quase nenhum disse que não. Também, fantástico. Quase nenhum disse que não. Falaram connosco, muitos deles, mesmo fora do conteúdo que nós produzimos, falaram connosco durante bastante tempo. Também vamos lançar em breve esses flash interviews. E portanto estamos como peixe na água. Uma semana, 4 programas, estamos a gravar agora o 4º programa. Também, numa espaço de uma semana. E pronto, cá estamos para mais um. Pronto, e é isso, dar os parabéns à Liga, falou-se de muitos temas, desde a tecnologia, falou-se de... O Eduardo Gomes também teve muito bem na sua intervenção. E pronto, acho que foi uma vitória claramente da Liga, e passando agora da Liga Portugal para Portugal, que hoje, portanto, no momento em que gravamos, já acabou o jogo com a Portugal-Luxemburgo, maior vitória da história 9-0 da seleção. Só vi a primeira parte. E, portanto, encerra-se aqui o primeiro microciclo da seleção da época, com 2 jogos muito distintos. Um jogo também com 2 seleções que eu diria que pertencem a classes distintas, portanto, em termos de futebol europeu, sendo ambas seleções claramente acessíveis a Portugal. O Luxemburgo, em 2 jogos, sofre 15 golos contra Portugal, o que diz bem da diferença de qualidades, mas depois apanhámos uma Eslováquia, que já é... Mas lá só ganhamos... 6-0. Ok. Contra quem foi aquele jogo que o Ronaldo marca aquele gol? Ou foi o Liechtenstein, ganhamos 6-0. Eu acho que o Agora se calhar vamos fazer a correção, não é? É aquele gol que ele festeja muito, que foi mesmo a acabar. Não, isso é na Islândia. Isso é na Islândia. Isso é na Islândia. 200 jogos, é verdade. Mas, de qualquer forma, a Eslováquia é uma seleção, não sendo uma seleção sequer média-alta, é uma seleção média-baixa e causou claras dificuldades a Portugal. E começando por este jogo, obviamente que um jogo em que tu dás 9-0 é muito mais fácil de tu analisares. Portanto, foi um jogo de sentido único. São 9-0 contra padeiros, eletricistas e bancários. Sim, mesmo durante o comentário do jogo. São todos profissionais. Sim, só 3 jogadores é que jogam regularmente em divisões de topo europeias. E, portanto, este 9-0 também não diz nada portanto, de bom ou a favor do trabalho até agora do Roberto Martínez, como eu acho que este apuramento não nos pode dizer nada. É o apuramento mais fácil que nós tivemos até agora, seleções. Não tivemos sequer uma seleção da classe média alta europeia. Alguma delas esteve presente em algum europeu ou mundial nos últimos anos? A Islândia, teve a Islândia, mas a Islândia já está numa fase decadente da geração 2016. A Islândia teve em 16, mas tudo o resto... Sim, e... Ok, tipo, é o que é, contra quem calhamos, é contra quem temos que jogar e está a fazer o seu trabalho, que é ganhar. Sim, e 0 golos sofridos, isso aí é uma boa marca, mas também jogar com 3 centrais. 3 centrais mais palhinha na maioria dos jogos, torna-se difícil que Portugal não defenda bem. Agora a questão é se consegue atacar bem, e aí foi o grande problema também no jogo com a Eslováquia. E eu acho que está a ser difícil para ele conseguir ter o Ronaldo na equipa, e o jogo com a Eslováquia mostra essa dificuldade do Ronaldo de conseguir fazer a diferença numa seleção que já está a pedir outra coisa. Ainda conseguiu desfigurar a cara ao guarda-redes. Exato. Se calhar se não fosse Ronaldo era expulso. Mas pronto, isso também pouco interessa, mas foi um jogo muito pouco conseguido do Ronaldo, que eu acho que precisava o Ronaldo, e nós ainda não falámos aqui nestes podcasts que ainda não tínhamos seleção, mas é algo que eu já venho a falar há muito tempo. Tu já não baralhas boas vezes, tipo, o que nós falamos fora e fora e dentro aqui. Exato. Não, mas sobre o Ronaldo ainda não falámos na seleção. E aquilo que se tem percebido é que o Ronaldo... há muitas pessoas que dizem que o Ronaldo já não é útil à seleção, eu discordo. Até pelo facto de que o que falta aqui ao Ronaldo é perceber qual é o papel dele na seleção. É isso, ele ainda não sabe assumir... ao nível de clubes, ele já teve que lidar com a triste realidade que já não o querem efetivamente nas principais ligas e equipas top. Na seleção, como
a seleção é dele, praticamente, e do Sr. Fernando Gomes, e dos treinadores que escolhe para lá pôr. Pronto, ainda vai dando, não é? E eu acho que o Ronaldo mesmo assim marcou vários golos das últimas aparições que teve na seleção. Sim. Agora, eu acho que é mais o que é que perdes por ter em campo do que o que tens efetivamente. Sim. Podemos falar de... Eu, Ronaldo, só queria falar várias coisas, mas fazendo a ponte entre aquilo que as escolhas do treinador, que para mim é um Fernando Santos com sotaque, e aquilo que é a produção da equipa, tu vês como é que é possível a convocatória, nós já falámos aqui um bocadinho à passada na semana Podemos ir mais passada, à frente falar da convocatória. a questão de ter um grupo fechado, não sei se isso, sobretudo em jogos como estes, em fase de apuramentos como estes, se tu não dás a oportunidade a jogadores que estão a render nos clubes e que raramente ou que nunca foram chamados à seleção, quando é que vais dar? Não há espaço para Queres entrar já por aí? E vamos buscar à frente. E vais buscar à frente, pegas e dás. Jogador muito soltinho. Jogador soltinho. Esse lado da convocatória é muito interessante e podemos passar já para aí, não há problema nenhum. Eu acho que esta mensagem que ele passa, de vir dizer, e eu até, Paulinho, é impossível um jogador de fora chegar e ajudar a equipa. Foi o que ele disse na última conferência de imprensa. Isto aqui é manifestamente estranho e eu depois vi dizer, eu observo 83 jogadores, mas isso é igual ao litro. Porque então o que isto significa, e isto é uma boa notícia para nós e má para o Paulinho, é que eu e tu temos a mesma probabilidade do Paulinho ir à seleção, que é 0. Portanto, mas temos a mesma. Mas temos a mesma. E isto aqui é que é preocupante, porque tu estás a dizer aos jogadores que tu podes desfalfar, podes comer a relva, que eu quero é este núcleo, e aconteça o que acontecer este núcleo, que é o que ele está a passar, o Félix agora não jogou e é convocado para a seleção, eu vou mantê-los até ao fim. Minutos, tal como o Cancelo. Isto olhando para uma seleção... Eu no caso do Cancelo eu até percebo porque não havia propriamente assim... Isto considerando que ele ia jogar à direita. Não havia assim tantas opções e eu até consigo perceber, dada a importância, e que é um jogador de seleção há muito tempo, até consigo perceber. Agora, para a lateral esquerda, para já, é um atestado de incompetência, quando tu não levas nenhum lateral esquerdo de origem, não levas nenhum esquerdino sequer para essa posição, é um atestado de incompetência passado ao Mário Rui. Ao Mário Rui e ao Nuno Santos. E ao Nuno Santos. Sim, é verdade. Se não serves para ter uma oportunidade com o Liechtenstein, nunca vais ter uma oportunidade para jogar na seleção. Do lado direito, o Cancelo, pronto, eu consigo perceber. Na frente, o Pote joga aqui, cricket, handball, joga aqui, não percebo, sinceramente, não sei o que é que falta ao rapaz fazer para ir à seleção. O Paulinho nunca teve eu não sou o maior fã, como já devem ter percebido, do Paulinho, mas consigo reconhecer quando um jogador está em momento de forma que merece ir à seleção. E para mim a seleção é momentos de forma. Claro que há aqueles inquestionáveis, entre aspas, que é, o Bruno Fernandes, o Bernardo, se baixar um bocadinho de forma, não deixam de ser um jogador top e que podem sempre aparecer. Precisamente. E há espaço também para esse tipo de jogadores. Agora, seleção é forma. Se este está a render, este tem que lá ir. Daí é que é perigoso. Ou seja, quando ele começou, ele nos primeiros 4 jogos, nos primeiros 2 microciclos dele na seleção, ele usa praticamente o mesmo 11, se variam, faz uma ou duas substituições, mas eu acho que é quase o mesmo. Acho que roda só o Inácio. E eu aí, mas o Inácio joga, exatamente. E eu aí até percebi, digo assim, pronto, ok, ele quer chegar, quer ter aqui um 11, quer já criar aqui uma base, e eu percebo. Agora, tu pensares nisto a longo prazo para uma seleção, é muito arriscado, porque há momentos de forma. Ainda por cima quando tens um contrato longo. Sim, ou seja, há momentos de forma, há jogadores que passam por dificuldades, portanto, na definição da carreira, como é o caso do Félix, e que por isso não está no seu máximo potencial. E ele disse qualquer coisa do género, é impossível não ter um jogador como este na seleção, mas é impossível porque é mais que os outros. E depois, a questão mais grave foi a tu onde pegaste, que é do lateral esquerdo. Se o Félix e o Cancelo, eu até dou de barato, ok, são jogadores que ele considera indiscutíveis. Agora, eu não entendo como é que o Nuno Mendes e o Rafael Guerreiro, desde que ele chegou à seleção, ou estiveram os dois lesionados, ou esteve um deles lesionado. E aquilo que ele está a passar eu prefiro convocar 3 laterais direitos do que convocar o Mário Rui, que, ponto 1, foi campeão nacional e um dos membros mais importantes de uma equipa que foi uma das melhores equipas em 2022-23. E com histórico na seleção. E o Nuno Santos, que pode não ser do agrado de toda a gente, mas o Nuno Santos joga a ala esquerda no Sporting. Ele nesse sistema é um ala. É o único dessa posição habituado a esse sistema. Exatamente. E ele ao fazer isto e convocar o Nelson Semedo, que para mim
já foi e já podia ter sido um lateral direito de topo, mas eu acho que ele, por uma questão mental, não conseguiu chegar a esse nível e ninguém me venha dizer que o Nelson Semedo, numa equipa que luta pela despromoção na Premier League, está no máximo de forma, não está sequer perto daquilo que conseguiu fazer e fez antes. É tipo o André Gomes, não soube lidar com. E aí faça ponto para outro outro sítio. nível. Faça ponto para outro sítio, que é, nunca foi mais escandalosa a influência do Jorge Mendes na seleção. É que nem com Fernando E Santos... da Nike. Sim, eu sempre fui um cético em Está a dizer... queimar os últimos cartuchos. Sim, porque eu sempre fui cético, porque há uma verdade, que é, a maioria dos melhores jogadores portugueses são agenciados por ele. Naturalmente. Ou seja, podemos cair em erro de dizer, ele convoca, mas pronto, eles, num momento ou outro da história, foram os melhores. Neste momento, Totti Gomes é completamente desproporcionado. O Totti Gomes tem 24 minutos na Premier League nestes primeiros jogos. O Diogo, onde é que está o Diogo Leite? O Diogo Leite é convocado na primeira convocatória, desaparece. Apesar de eu nem ser um grande fã do Diogo Leite, como tu sabes, mas eu acho que ele neste momento merece muito mais que o Totti Gomes. Que mensagem é esta que ele está a passar também aqui? O Pedro Neto também cai aqui do céu aos trambolhões. Portanto, o Nelson Semedo, na época passada, que estava naquela indefinição, volta a entrar no radar da seleção precisamente no momento de indefinição da carreira, e que não sabia se ia ficar no Wolves, se não ia. E, portanto, isto é uma mensagem muito estranha, quer a nível de Jorge Mendes, quer a nível dos jogadores que estão a brilhar. Sabes quem recebeu o prémio na Alfândega da Fé de prémio carreira? Sim, sabe. portanto, sim. Mas diz que as pessoas podem não saber. Não, foi Jorge Mendes. Não, aqui há que separar as águas. Foi a Cristina que lhe deu o Jorge Mendes, o prémio. apesar de muitas coisas serem questionáveis, fez muito pelo futebol português. Isso não é mentira. Eu acho que fez mais por ele do que pelo futebol Claro que português. sempre por ele, e mas obviamente tem interesses. Mas pronto, se quiseres ser puritano nesse ponto. Não, mas isto, o que me preocupa aqui é quando isto já parte para uma influência deste nível na seleção, em que tu barras. Mas não é de agora. Mas agora é mais escandaloso. Nunca Até tiveste quando nomes. andaste lá com o William 10 anos a arrastar-se. Sim, mas o William era. Mas o William é daqueles jogadores que tu não gostas, no treinador gostava. Isso aí estás não confunde. Agora aqui, o Totti Gomes. Jogasse, não jogasse, tivesse minutos. Quando ele jogava muito era bom, veio com ritmo, está bem bocadinho. Quando não jogava muito era está com poucos minutos nas pernas, está fresquinho, está bom para ajudar. Tipo, ou seja, quando queres, seja por um lado, seja por outro, é sempre útil para o treinador, para a seleção, para o que for. Não, mas uma coisa é o Há sempre William. uma boa Mas desculpa. o William sempre foi um jogador Banal. Isso é a tua opinião. Eu discordo, mas sempre foi um jogador que foi indiscutível do Fernando Santos. E aí, pronto, tu aí podes questionar, é dizer, olha, eu penso desta forma, o treinador pensa de outra, mas ele é que escolhe. No caso do Totti Gomes, ninguém, no seu perfeito juízo, é que as convocatórias, é impossível neste momento da seleção de fazer uma convocatória perfeita que agrada a todos os portugueses. Claro, obviamente. Agora, quando vem um nome como o Totti Gomes, e toda a gente fica a olhar, mas o que é que este gajo está aqui a fazer? O Pedro Neto eu acho que é um jogador que tem muito potencial. Só que neste momento, olhando para os jogadores que tinhas Nós aqui... também tínhamos e acabámos aqui sentados a falar. Claro. É o que é. E falou-se agora do Paulinho, mas há um nome que já devia ter ido à seleção, que é o Beto. Que eu acho que o Beto, a mais que o Paulinho, num pós-Ronaldo, pode ser, e neste momento é o maior candidato a ser, pelo menos um segundo ponta de lança da seleção. E depois tem outra característica, o Beto é um jogador que eu sempre achei que a seleção deixou de ter, sobretudo quando saiu o Hugo Almeida, que foi ter um homem da área. Um pinheiro para entrar, e ele, além de pinheiro, é um jogador muito rápido na profundidade, é um jogador que ataca muito rápido na profundidade, é um jogador muito interessante, e podia ser um ponta de lança que a seleção, não nestes jogos, porque Portugal vai ganhar todos, mas mais à frente, num europeu, num jogo mais complicado, é um jogador importante. E o Beto, como o senhor Roberto Martínez diz, é impossível um jogador de fora chegar e ajudar a equipa. Portanto, o Beto na Premier League pode fazer o que quiser, isto é a mensagem que se está a passar. Com Ronaldo, Gonçalo Ramos, André Silva, Paulinho, e eu acho que ainda deve haver outros pelo meio. Ele falou do TT agora. TTs, Fábio Silva, esses com um ou outro ainda também é dele. O Beto, aposto, fica aqui prometido que pague-te um jantar onde tu quiseres e como... Está filmado ainda assim. Como não é ir lá, não é ser convocado uma vez, mas é tipo ir a uma fase final. Nunca irá na vida. Vida? Não acredito. Isso é polémico. Não acredito. Não, isso é polémico. Só os outros ilusionarem todos. Não, e depois mesmo assim, ainda dá para pôr o pé para a ponta da lança. E o facto de tu falas bem, ilusionar-se. Ou seja, ele quer este grupo estável, não convoca. E depois é que nós estamos numa era em que se convoca, não sei se no próximo europeu vai ser, mas se forem 26 jogadores, estão só a convocar 26 jogadores. Sim. Muitos deles nem sequer jogam. Mas, porque é que neste processo... Mas já podem ir todos para o banco.
podem ter. Não, Ele pode ter 18 jogadores que dizem assim, não, este é o meu núcleo duro, mas tem ali 5 ou 6 vagas que poderia ir rodando ao longo deste apuramento para conhecer jogadores. E não era isto que ia afetar a dinâmica do grupo, como eu acho, por exemplo, o Félix não fosse nesta convocatória. Como ele diz, a estabilidade e as dinâmicas. Até o Félix fazia bem ficar no clube, que acabou de chegar, tem rotinas para criar. Sim, e como o Ruben Amorim diz, a seleção não é um lugar para proteger ninguém, não é um lugar para... É um lugar para estarem aqueles que merecem. A seleção é uma fantochada. Não, mas é uma fantochada não é de agora. Tipo, um gajo pode... Tu podes ir aí, podemos vir aqui com gráficos e com minutos e não sei o quê. Pá, isto é uma fantochada. Sim, eu trazia aqui, ainda bem que puxaste. Olha, Mateus Nunes, onde é que anda, por exemplo? Pronto, sim, mas isso é outro Vitinho, ponto. onde é que anda? Agora deu-lhe uma oportunidade. Eu sei que tens aí para falar, fala por favor às pessoas, diz isso. Que Sim. Não faz sentido Que é nenhum. outro problema da seleção que já vinha de trás com o Fernando Santos, que é como é que nós integramos os novos jogadores na seleção. O que se faz aqui e o que tem acontecido, nomeadamente, eu tenho aqui 3 exemplos, de jogadores que já estão alguns há 2 anos na seleção, como é o caso do Vitinha, do Mateus Nunes e do Rafael Leão, em que, vez de nós proporcionarmos uma integração progressiva, integrar, portanto, ou seja, e ainda por cima quando Portugal joga 80% dos seus jogos com seleções inferiores, como é que, por exemplo, eu dou aqui o exemplo do Rafael Leão, que tem 20 jogos pela seleção, portanto, o primeiro jogo faz 40... Rafael não é dos piores. Não, mas podes ver, eu vou-te dizer os minutos que ele joga. 17, 26, 2, 13, 72, 12, 10, 62, 67, 12, 13, 21, 24, 3, 21, 23, 15 e agora nos últimos 2 joga 90 e 63. Em 20 só tem 90 minutos num jogo. Num jogo. E quando entra, nunca entra mais de meia hora. Ou mais de 27 minutos. É os 63, não é? O mínimo. Portanto, e quem diz isto diz o Vitinha, que também 1, 22, 62, 12, 45, 82, depois 16, 21, 12, 6. E o Mateus Nunes igual. O Mateus Nunes é pior, é 71, que é um amigável, depois 10, 2, 2, 9, 6, 16, 13, 8. Essa questão do meio campo é interessante. Nós até falámos variadíssimas vezes disso na altura. Falamos muito demais até. Demais. Eu acho que já falei mais contigo, de certeza absoluta, com qualquer outra pessoa. Sim. O que quer dizer? Falámos muitas vezes da questão do meio campo, da seleção no ano passado. Sim. Pá, são tantos e tão bons, mas depois nenhum treinador, nem o anterior, nem este, são capazes de criar um triângulo. Normalmente joga a 3, agora isso é uma dificuldade. Isso é uma dificuldade. Jogava o Palhinha, houve uma altura que a gente dizia que, inclusive eu dizia, é este e mais 10, tem que ser titular. Pois não, ele se cismava que era o William. Depois houve a fase do Ruben Neves. Para mim o Ruben Neves nunca deu nada de especial ao futebol, para aquilo que se dizia que era um jogador extraordinário. Para mim o Ruben Neves nem na seleção nem nos clubes nunca deu nada a mais do que um jogador mediano bom. Depois cismou-se anos e anos no Moutinho, mesmo numa altura em que já não fazia sentido. O único indiscutível era o Bruno Fernandes, que tardou e muito, mas mesmo muito, a aparecer. Que agora, para mim, é provavelmente o melhor jogador da seleção, mas que o Bruno aparece em finais de 2016 e começa a aparecer... 2017 e começa a aparecer no último europeu e é espaço, 2021, 2022. Sim, isso é outra questão, é como é que nós conseguimos retirar o melhor destes jogadores. Porque agora a qualidade não falta. Mas eu acho que a culpa, apesar de eu não gostar nada do Fernando Santos, acho que o Portugal nunca jogou futebol nenhum com ele, e não gostar também particularmente deste treinador, ainda que só tenha vitórias, eu acho que a culpa também já não pode ser só deles. Depende. Não, olha, por exemplo... tanta qualidade junta, não produz nada. Por exemplo, o Vitinha. E ganhámos 9-0. Eletricistas, mas ganhámos. Olha, um dos pontos é este, que eu falei aqui, de tu conseguires integrá-los de forma progressiva. Não é o que acontece, que é, por exemplo, ok, ele está aqui a ser convocado, mas não conto com ele, mas depois ele já está a jogar tanto, já é quase criminoso não meter a jogar, e aí é que eu meto a jogar. E depois, quando o jogador o metes a jogar nesse contexto, já não vai render tanto porque não teve uma integração progressiva. E dou o exemplo do Vitinha. O Vitinha tem estes números. O Vitinha é lançado contra a Eslováquia a titular. Hoje nem sequer joga. É lançado a titular, tudo bem, ok, merece, sim senhor. Fez uma grande época no PSG, se calhar dos melhores jogadores do PSG. E depois, onde é que ele mete o Vitinha? O jogo da Eslováquia,
o Palhinha, para já, portanto, era um falso 4-4-2, em que o Palhinha muitas vezes fazia e juntava-se aos centrais. Vinha, quem é que vinha receber bola muitas vezes? Era o Bruno Fernandes e o Vitinha num terreno adiantado. Ou seja, Precisamente ao contrário do que devia ser. Portanto, tu, obviamente, tu vais dizer, o Vitinha teve apagado. Teve, sim, senhor. Mas eu acho que aí há mais uma fome do Bruno em querer vir buscar e em querer aparecer no jogo do que propriamente uma culpa do treinador. Não, quando o Palhinha baixa para os centrais para sair com bola, o natural tem que ser o Vitinha ser o elo de ligação, até porque é isso que ele faz. Até porque é isso que ele faz no PSG e já fazia no Porto. Mas eu aí não sei até que ponto é que não existe então o treinador é um problema de liderança do treinador. Mas tens dúvidas disso? Eu não acho que haja liderança na seleção há muito tempo. Sim. Este é mais um para o sistema. Isso vai até mais à frente que ia discutir isso contigo, portanto já lá vamos, mas é isso mesmo. E depois outro elemento, o Rafael Leão. Por exemplo, hoje, o Luxemburgo deu mais espaço. Até o Leão conseguiu fazer ali aquilo que ele faz, que é criar. O Leão é bom quando tu crias situações para ele estar num para um. E está a jogar com o Gonçalo ao lado, não está a jogar com o Ronaldo, é diferente logo. Sim, e quando crias um para um. O problema é quando a equipa, a Eslováquia, muitas vezes em bloco baixo. E aqui é a diferença. O Leão é muito bom, se o jogo estiver com equipas do mesmo nível, que estejam a disputar o jogo, ele vai sair naturalmente. Ou seja, vai ter espaço de forma natural. Quando não o tens, tem que ser a equipa a criar o espaço para ele fazer. Claro. Isto não foi feito no jogo com a Eslováquia. Ou seja, o Leão... Mas eu não acho que o Leão beneficia muito de encostar tanto à faixa. Ele no Milan, no grande desequilíbrio, vem da faixa. Só que os colegas conhecem, criam espaços, os jogos são... Mas aí tem uma rotina diferente. Os jogos são muito... Eu estou a dizer especificamente neste modelo da seleção. Acho que tendo o Gonçalo e ele mais a cair mais para a esquerda, é certo, mas não partindo tanto da faixa, acho que pode render muito mais. Eu tendo a discordar dessa visão. Porque eu acho que é o que ele faz no Milan. Mas depois também varia muito se o teu lateral esquerdo for o João Cancelo. É uma foi naquele jogo e também teve apagado. Vai puxar muito para dentro. Se for um gajo como o Nuno Mendes, vai-te dar uma profundidade que lhe permite puxar mais para dentro. Ou o Rafael. Sim, mas ele vem sempre de dentro para fora. E ele quer é ter situações de um para um, onde eu acho é muito difícil e há poucos laterais capazes de acompanhar a cavalgada e a mudança de velocidade que ele tem. E, portanto, lá está, o Leão faz um mau jogo, portanto, contra a Eslováquia, porque também não criámos espaços para ele desequilibrar. Não se pode pedir ao Rafael Leão que faça milagres dentro de um bloco baixo quando não é essa a característica dele. Portanto, eu acho que isso também é um grande desafio e é assim, é fácil falar que quem está de fora, mas também quem está a ser pago é o Roberto Martínez. Portanto, tem que ser pago para criar seleções, tem a melhor seleção de sempre, acho que já ninguém consegue discutir isso. Em termos de qualidade é uma coisa absurda. E, portanto, este apuramento não diz nada, nem diz nada de bom, nem diz nada de mau. Sim, o Roberto Martínez deste apuramento só poderia sair... Ou seja, é como quando uma equipa grande vai ganhar uma equipa pequena. Se ganhar é normal, se perder é que... Não diz nada de mau, não diz nada de bom. É escandaloso. Temos que esperar para ver um contexto em que a seleção vai ser realmente posta à prova, em que este sistema vai ser realmente posto à prova, porque, como eu digo, quando tu jogas com 3 centrais e um Palhinha, e os 3 centrais com a qualidade que a seleção tem, é muito difícil meter água, só se estiverem a dormir. E mesmo assim com a Eslováquia, Portugal teve claras dificuldades, sobretudo quando a Eslováquia fazia transições rápidas, muita dificuldade da seleção em conseguir, e há uma bola oposta antes do gol do Bruno Fernandes. E, portanto, vamos ver se esta estabilidade, se esta decisão de estar sempre com os mesmos lhe vai correr bem, ou se depois tem um susto e chega ao europeu e há um lesionado, há um jogador que não esteve em grande forma, e depois aí é que tem que chamar este ou o outro, e depois aí como é que se vão integrar na seleção num contexto em cima do joelho. Que é o que muitas vezes aconteceu também com o Fernando Santos, e depois aí, meu amigo, ao fazer depois há aquelas convocatórias mesmo a Fernando Santos que é tipo, há tanta pressão da imprensa, há tanto ruído a dizer que eles têm que ir, e lá ele os convoca. É que depois já vão assim, já vão só pela pressão. Este aqui ao menos fala, ele disse o Paulinho tem pode jogar agora. Ele ao menos sensato é, ele disse aí não lhe posso dizer que não. E é ao contrário de Fernando Santos, que muitas vezes tomava decisões. Sim, e a dizer que, lembro perfeitamente, o William começa ao Europeu de 2020 a titular e ele diz antes que se não fossem 26 o William não vinha. Portanto, isso aí. E teve outra jogador qualquer lesiona-se, vai buscar o Guedes e depois o Guedes mete-o a titular também. Sim. Ou seja, ao menos este coerente, o Roberto ao menos diz, ok, não tem hipótese. Ele vai ser avaliado por isto.
Agora, ou seja, vamos ver o que é que no europeu esta relutância em rodar a equipa se vai dar efeito. Estamos cá para ver. Eu só queria destacar antes de... Ele já foi ao Alvalade. Foi, ele esteve lá quando é que Paulinho marcou. No Famalicão estava lá. Ele estava lá a ver esse jogo. Mas eu só queria destacar, para acabarmos com a seleção, o Bruno Fernandes. Tu já falaste, o Bruno Fernandes no último ano afirma-se, e eu acho que neste último ano é unânime dizer-se, que o Bruno Fernandes é o melhor jogador da seleção. Na seleção é o melhor jogador da seleção. São 13 jogos, desde setembro de 2022, 9 golos e 9 assistências. Portanto, 18 contribuições para golo. Ainda hoje, além de se fazer 3 assistências e 1 golo, está em muitos dos outros golos, dos 9 golos. E, portanto, é um Bruno Fernandes que já está confortável na seleção. Finalmente. Tem um perfil de líder, isso é muito bom nesta seleção. Temos muitos jogadores que são bons líderes, se conseguirem lidar todos bem uns com os outros. Foi o Bernardo que assumiu. O Bernardo, tens o Ruben Dias, tens o Danilo, que no PSG também já foi capitão. Portanto, ou seja, experiência não falta a esta seleção, qualidade não falta a esta seleção. Estávamos há bocado a falar do Ronaldo. O Ronaldo tem que perceber o papel dele na seleção, senão é... O Ronaldo chegou a ser suplente no último Mundial e caiu o cara meio trindade. O Fernando Santos até fica bem visto dessa... Foi tão bem visto que durou um jogo e depois-se a andar. Porque é eliminado com Marrocos. Se apanha outra seleção mais forte e se calhar é eliminado, ou faz um brilharete e chega às meias finais, ou o que é, até era elogiado e se calhar continuava lá. Portanto, só que depois veio ao de cima aquilo que é o Fernando Santos e que nós vamos falar. Fazemos já a ponte, portanto, escusamos até aqui de passar para a volta ao mundo, que é Fernando Santos está à beira de ser despedido da Polónia. Yes. Para já, o recorde negativo conseguiu, em 6 jogos, conseguiu ser a primeira vez na história em apuramentos para europeus e mundiais da Polónia, em que a Polónia perde os 3 primeiros jogos fora de casa. Portanto, este registro negativo... Sempre para se mal feito, sou fã, não é? Sim, epá. E é claro, é assim, é o que eu digo, neste momento em Portugal é muito difícil tu não conseguires fazer os mínimos. É como o jogo da Eslováquia. Portugal não jogou, Portugal não fez um jogo dos piores, se calhar, dos últimos anos. Mas o Bruno Fernandes, numa jogada individual, faz o gol. Desatou, não. Portanto, é muito difícil, é o que eu digo sempre. Mete um calhau no lugar do Fernando Santos nos últimos 5 anos e vemos ver o que é que a seleção fazia. Se fazia pior, era quase impossível fazer pior. Quase impossível. Era muito difícil fazer pior. Olha, e para acabar com isto da seleção, o que é que achaste das palavras do Cristiano Ronaldo chamado circo ao futebol português? Assim, essas palavras, portanto, não deixa de ser verdade. Eu pego mais nas palavras de dizer que a Liga Saudita é melhor que a portuguesa já. Essas são mais polémicas, dizer que é um circo. Só vieram levar 4 aqui também na pré-época. Sim, eu acho que se eles continuarem com este investimento, a longo prazo vão ser melhores que a Liga Portuguesa. Também, puder. A longo não, até se calhar a um curto, médio prazo. Mas a parte do circo, ele tem razão. Mas achas bem o capitão da Seleção Nacional vir dizer isso? Eu até acho que ele enquanto capitão, e aliás, mais que capitão, sendo a pessoa que é... Eu não estou a dizer que é bem ou que é mal. Não, eu acho que sendo a pessoa que é, ele até é das pessoas que a sua palavra pode influenciar mais e pode ter, que não tem, não é? Porque não vai mudar nada ao Ronaldo dizer o que quer que seja, mas se a pessoa pode fazer pesar na cabeça dos intervenientes, portanto, e que pode levar, e que a palavra do Ronaldo é uma palavra que chega ao mundo inteiro, portanto, isto é alarmante, é um sinal de alarme e deve servir como um alarme. Mas também por isso expõe muito aquilo que é o futebol português. Mas achas que não devia expor? Achas que devia dizer, não, são rosas. São rosas. Para o mundo. Não sei o que é que há a ganhar com isso também. Olha, por exemplo, toda a situação que ocorreu no último jogo do Futebol Clube de Porto andou a rodar o mundo e fomos gozados pelo mundo inteiro. Ou seja, neste momento tudo o que pode acontecer, as coisas más circulam rápido e circularam. Sim, e toda a gente viu o que se a passou. pessoa mais mediática do desporto no mundo a vir intensificar isso, a falar disso. Assim, eu acho que ele é assim, pediram-lhe a opinião dele. Eu também não acho que era bem ele vir dizer não, é um mar de rosas, é um excelente futebol. Não, podiam comentar, mas sim. Eu acho que ele, enquanto capitão da seleção, enquanto pessoa influente, pode fazer pesar alguma coisa, o Ronaldo dizer que isto é um circo e tentar fazer mudar alguma coisa. E as maiores instâncias do futebol português comeram e calaram, não é? Porque o claro, Ronaldo está a falar. Precisamente porque é o Ronaldo, ou seja, isto tem uma influência e diz muito do que é, e diz muito do que é o futebol português, e é um aviso de alguém que conhece o futebol como o Ronaldo, não é? E que já esteve em múltiplos países e que certamente percebe que o que se passa aqui
não é de certeza o caminho para tu chegares a uma liga top 6 quer da Europa, ou para centralizar os direitos televisivos, que eu acho que isso também é uma... Portanto, acho que a liga está demasiado fantasiada com isso. Não acredito que isso vai acontecer. Acho muito difícil. Nos moldes que eles apresentam. Sim, eu acho que é assim, eles querem 300 milhões, que é para conseguir garantir os 150 para os 3 grandes, que é manter o contrato igual ao que tinham antes. E depois repartir No momento em que a França deixou de transmitir os jogos, a Espanha acho que tinha 3 jogos, deixou de transmitir, a França, não sei se deixou de transmitir na totalidade, mas comprou menos jogos, o Brasil igual, portanto, mercados onde Portugal tendencialmente deveria ser forte, ou onde a Liga Portuguesa devia ser mais forte. E são mercados, sobretudo brasileiro, em que a forma de ver futebol já é ao jogo, já se paga ao jogo. Sim, pay-per-view, pois é isso, também a evolução Isto também foi muito lá falado, a forma como é que nós vamos utilizar as tecnologias para... Portanto, Portugal tem que se modernizar, ou seja, ou se moderniza, e depois ou tem um produto que é vendível e que seja apetecível. E com isto não é apetecível. Com isto é tudo menos apetecível, ou seja, andar a dizer que isto não é um circo. Com a fantochada que é o futebol português. Que isto não é um circo. Com o condicionamento que é feito aos árbitros em Portugal. Sim. Com a forma como os adeptos se comportam. Com a forma como acham que estão a proteger o futebol, metendo mais 20 ou 25 minutos de período de descontos, quando isso só desgasta é mais as equipas e prejudica ainda mais a equipa pequena. Faz com que as equipas já andam todas uns com mais 80, outros com mais 70, outros com mais 60 minutos nas pernas. Não, é assim. Achar que isso é que é o caminho... Não, eu discordo contigo. Eu discordo contigo como discordo de muitas pessoas estarem a discutir os tempos de prolongamento. Porque eu acho que isso é o menor ponto da discussão. Porque as pessoas falam 22 minutos do Porto. O desconto do Porto jogou-se no prolongamento 7 minutos úteis. 7 minutos úteis. Não, os descontos só começaram foi aos 7. Não, e jogou-se 7 minutos úteis. Isto foi notícia nos jornais. 7 não dá estou, 17. mas teve 7 minutos úteis. Nos 22 jogaram 7 minutos. Jogaram 7 minutos. Portanto, o prolongamento, a partir do momento em que tu dizes, a substituição vale 1 minuto, esta paragem vou contá-la como na íntegra. Isto está sujeito a que, se vais ao VAR 3 vezes, vais ter... Portanto, ou seja, não é por aí. Agora, os jogos do Porto foram mais conflituosos e houve mais paragens. Pronto, mas também automaticamente o jogo do Rio Ave teve casos, portanto, quanto mais casos tiver, mais prolongamento vais ter. Portanto, eu acho que a questão não está no prolongamento. A questão está noutra coisa, a questão está no que se passou, quer em protocolos de falar por telefone com o VAR, isso aí é... Mas aquilo que se nota, aquilo que eu notei nesse jogo foi claramente um medo por parte do árbitro. A forma como... para já o que se discute é uma coisa que não é inexistente. Não existe. Não há lance nenhum. Eu dizias há pouco, o Taremi foi ridicularizado no mundo todo pelas simulações que fez. Ou seja, sim, mas... é ridículo, o comportamento desse jogador, é ridículo o árbitro, claro, completamente amedrontado por um estádio cheio, por o Porto estar a perder em casa, ter que ir ao VAR, e depois, em cima disto, é ridículo não haver condições para ele poder analisar o lance. Como tu sabes, eu não sou nada de falar aqui das arbitragens, ou seja, eu não vou falar desses casos em específico. O que eu acho é, por exemplo, simulações. As simulações, se há jogadores, portanto, isto na Europa é uma... Eu até, e não querendo especificar, mas especificando, o Taremi, por exemplo, há um jogo com o Lyon na Liga Europa, em que ele se atira para a piscina e o árbitro dá-lhe amarelo, depois reverte porque efetivamente dá um toque. Mas isto para tu veres como aqui se permite, ou seja, isto tem tudo a ver com o que os árbitros permitem. Ou seja, o Porto, os jogadores fazerem simulações, podes dizer, é porco ou isto é aquilo, o jogador está-se a tentar aproveitar. Agora, quem tem que permitir ou não o aproveitamento é o árbitro. Certo. Portanto, em última instância, tem que ser o árbitro a controlar estas situações, como tem que ser o árbitro a controlar situações de agressividade, quando os jogadores estão explosivos, tem que saber conseguir acalmar o jogo, acalmar os jogadores, ou seja, admoestando quando deve admoestar os jogadores. Portanto, isto parte tudo do árbitro. E por isso é que me choca que o Pedro Proença vá, já demos aqui os parabéns à Liga, mas foi a única intervenção que eu acho que é encobrir aquilo que não dá para encobrir, que é... Dizemos o que pensamos para o bem e para o mal.
temos os melhores jogadores do mundo, os melhores árbitros do mundo, eu acho que ele se esquece de dizer os melhores treinadores do mundo, e depois disto temos os melhores árbitros do mundo. Isto não engana ninguém. Isto aqui é deitar a poeira para os olhos, mas as pessoas estão todas com óculos protetores. Isto Quantos é que tiveram no Mundial? Não, sim, é isso. É que tu ver. E isto vindo do Pedro Proença, que foi e é considerado um dos melhores árbitros do século XXI, e com todo o mérito, apesar de ter casos em Portugal, mas é um grande árbitro. Também não precisamos dar tanta graça ao Proença. Não, mas foi um grande árbitro. Tem uma final de Champions, tem uma final de Europeu. Mesmo ano. E, portanto, ele estar-me a dizer que nós temos os melhores árbitros do mundo neste momento, quando o único árbitro de elite é o Artur Soares Dias. No Mundial não tivemos árbitros. E se for ver, há países completamente periféricos do futebol, como o Azerbaijão e etc., que tiveram árbitros no Mundial. Essas potências do futebol. E, portanto, o que ele devia estar a dizer é: nós formamos os melhores árbitros, os melhores jogadores, os melhores treinadores, os melhores agentes, e os árbitros precisam de ser trabalhados. Isto é um problema. Nós tínhamos discutido isto aqui há uns tempos. E eu disse-te, e tu na altura não concordaste, não sei se estavas mais chateado no momento, mas o que eu disse é que isto é um problema de formação. Isto é um problema que está na formação. Eu acho que estás a esquecer de uma coisa. Eu não acho... Não tenho um conhecimento afincado sobre todas as arbitragens pela Europa, mas pelo menos das principais ligas vou tendo, e já vi erros, como tu já viste, escandalosos. Erros há em todo lado. Eu acho que aqui há sim, e há muito tempo, que há um condicionamento à arbitragem. Seja de adeptos, seja do dirigismo, seja da comunicação social, seja de visitas aos sítios, como todos já vimos notícias, de partir ao estabelecimento daquele, fizeram uma rusga ao outro, uma perseguição à filha, e não sei o quê. Eu não ouço notícias disto lá fora. Ou seja, eu acho que mais do que incompetência, que haverá muita também, como em qualquer classe profissional, há os bons, os muito bons, os medianos, os medíocres e os péssimos. Portanto, e nos árbitros não é exceção, mesmo naqueles que chegam à Primeira Liga. Eu acho que o principal problema destes árbitros, de todos, independentemente da qualidade, é o condicionamento que existe ao trabalho deles. Isto não é de clubes, não é direcionado a nenhum clube, isto é transversal. É o condicionamento que existe, seja no túnel, porque este diz aquilo, não, seja de luvas, seja de adeptos, seja... N exemplos. Há material disponível para ouvir de tudo isto, e para ler e para ver, há de tudo. Então a gente sabe como é que o futebol português atua há muitos anos. Portanto, eu acho que mais do que... Claro que a profissionalização é importante, claro que eles serem cada vez mais bem remunerados, que já são muito, também diga-se. Um árbitro para ir fazer um jogo à Liga dos Campeões são mais de 10 mil euros que ganha. Tudo isso é importante, lógico, mas o mais importante é o dirigismo e o condicionamento que existe de uma forma abjeta há várias décadas no futebol português. Claro que isso existe. Não, isso para mim é que é a questão central. Isso já vem dentro do... Ou seja, são algumas personagens do tal círculo que o Cristiano Ronaldo fala. Portanto, as principais. Portanto, fazem parte do circo. Mas também eu acho que o facto de tu não teres árbitros a nível, portanto, alto, europeu, portanto, ou seja, fora daqui, não estamos a falar do contexto português, estamos a falar no contexto europeu, para o contexto europeu e para quem decide os árbitros que sobem e descem divisão a nível europeu, os árbitros portugueses não contam. E não contam para ir arbitrar mundiais e não contam para ir arbitrar europeus. E aí, nos europeus e mundiais, ninguém lhes vai bater à casa ou apedrejar ou fazer o que é que seja. Portanto, o que é que se passa aqui? O que eu te digo é formação, ou seja, tu não podes... É óbvio que em Inglaterra tu tens um critério mais alargado porque isto é incutido na formação. Ou seja, não é o árbitro X ou o que decide assim e o árbitro Y. Não, todos os árbitros ingleses em conjunto foram formados para permitir determinados tipos de jogo que aqui em Portugal não permite. E agora eu pergunto, além disso, claro que há é cultural e é de formação. Claro que há uma maneira de estar do jogador português ou do jogador da Liga Portuguesa que não existe na Premier League. Não, mas o jogador da Liga Portuguesa vai para a Liga Inglesa e tem que se converter. Agora eu pergunto, os dirigentes ingleses têm um comportamento como os portugueses têm? Não têm. Os adeptos no estádio e fora dele comportam-se como os portugueses? Não se comportam. Mas é assim, achas que isso não condiciona imenso a equipa de arbitragem? Seja ela qual for? Isso estás-me a atribuir. Isso, não, é assim, por exemplo... Tem competência, claro que tem. Jogos grandes como aquele fatídico Sporting Porto ou Porto Sporting em que acabam todos à batatada no final do jogo. Sim. Um dos grandes contributores para que isso acontecesse foi o árbitro que começou
a amarelar e a perder o controle do jogo aos 10 minutos. Sim, agora na Supertaça também Porque o árbitro, sobretudo nesses jogos, tem um papel muito importante, para já, na definição de um critério que lhe permita ser coerente ao longo do jogo todo. Isso não acontece. Isso não acontece. E, portanto, isto tem tudo a ver com formação. O lidar com jogos grandes, sobretudo aqui em Portugal. O Pedro Proença conseguiu fazer. O Soares Dias, eu acho que é um árbitro que está acima dos outros todos. Mas o Pedro Proença também tem na carreira erros flagrantes em jogos grandes. Tem, mas chegou longe. E, portanto, acaba por ser uma exceção. Ou seja, e mais gravoso é... Deixa-me só dizer-te um pormenor, desculpa te interromper. Quando tu tens um árbitro, no ano passado, tem uma determinada conduta num estádio, e um dos elementos do banco de uma equipa diz assim: eu para o ano vou-te lixar a vida com F, e tu para o ano não estás na primeira ou não estás não sei o quê, e este ano esse árbitro não está apresentado o futebol português. Sim, mas tu achas que não é o condicionamento da arbitragem que... Ok, tu queres ir por aí, continuas a ir pelo condicionamento da arbitragem. Acho que é o principal fator para a arbitragem ser má em Portugal. Não é o principal. Tem a ver com formação. Tem a ver... Tanto é que tu vês o presidente da Liga dizer que temos os melhores árbitros melhores árbitros do mundo. Portanto, ou seja, ele não quer responsabilidades para ele. Não há responsabilidade nenhuma. E para ele os árbitros são os melhores. São os melhores. Mas só ele é que vê isto, porque lá fora ninguém vê isto. O Rubén Amorim também diz que os melhores jogadores do mundo são os dele. Isso é normal, está a defender a sua classe. O problema aqui é que nós, em Portugal, temos um problema que é... o árbitro é uma classe, obviamente, desprotegida. E falta-nos respeito. Falta exatamente aquilo que tu dizes. Quer na própria imprensa haver respeito quando se fala de arbitragem. Isso não existe. É logo, o árbitro é atacado, o árbitro é isto e aquilo. Isso aí eu concordo plenamente, o árbitro tem que ser protegido. Agora, eu acho... Não há desde logo no estádio. Exato, mas eu acho que também é um problema de formação. E que torna os árbitros mais suscetíveis a este clima. Porque torna-os mais suscetíveis, não devia haver este clima. E eu concordo contigo, mas isto é uma questão que podemos estar aqui horas a falar do que é a cultura portuguesa relacionada com o futebol. É uma coisa completamente enraizada e que é muito mais difícil de mudar, infelizmente. Agora, tu profissionalizaste os árbitros em 2015, não sei precisar a data, mas há menos de 10 anos profissionalizaste os árbitros. E acho que foi quando o Vítor Pereira estava na Liga. E foi quando a arbitragem portuguesa caiu. Esta nova geração caiu. Portanto, ou seja, tu profissionalizas, ou seja, a arbitragem portuguesa devia ter melhorado a sua qualidade, devíamos estar a colocar ainda mais árbitros lá fora. E, portanto, se não há maior reflexo da qualidade de uma arbitragem num país do que ser nomeado para competições internacionais. E, portanto, tu aí não podes dizer que isso tem a ver com a cultura portuguesa, porque não tem. Árbitros estrangeiros para apitar os grandes. Não, é assim, eu acho que nós temos de trabalhar a cultura do futebol português. É a minha visão. E nós estamos aqui também com esse objetivo, e a nossa página tem esse objetivo. Agora, e tomara que nos programas de televisão falassem destas coisas como nós falamos aqui e como muita gente fala e como temos muitos podcasts agora na internet a falar de futebol. Portanto, isso aí ia melhorar. Não vejo. Não sei. Pronto, agora o que acontece em televisão é que é preocupante. E isto aqui, e durante muitos anos, até vir o Canal 11, e agora estou aqui a fazer publicidade ao Canal 11. E dar os parabéns. E dar os parabéns. Até vir o Canal 11 para Portugal, tu tinhas um discurso tóxico, mudavas de canal, fazias zapping ao domingo à noite e à segunda à noite, e tinhas que baixar o som logo, porque passavas de canal para canal, os decibéis iam aumentando até chegar à TV 24. A chegar ao Pedro Guerra e essa malta. E, portanto, quando tu tens isto, como é que isso transpara? Isso depois transporta-se lá para casa, transporta-se para uma era em que há redes sociais e as pessoas acham que podem dizer aquilo, podem maltratar e acham que têm uma capa protetora, que é o facto de estarem à frente de um computador. Sim, mas e tudo isto aumenta o ódio. Isso é um bocado transversal em todos os temas, nas redes sociais. Claro. Mas aqui em Portugal é um país de futebol. Futebol é uma coisa... Futebol, fado e Fátima. Sim, já vem dos tempos de Salazar e continua presente que o futebol move a cultura portuguesa e é uma parte estupidamente grande da cultura portuguesa. E há um lado muito bonito e romântico do futebol. Claro, não estamos a dizer que não. Mas tem este lado tóxico que depois influencia o futebol português como um produto, influencia precisamente, e tendo em conta que a formação dos árbitros é má, como eu estou a dizer, ainda piora mais a situação. E portanto, enquanto não se trabalhar para mudar a cultura, e depois achamos que depois as medidas que são tomadas são muito interessantes, que é, por exemplo, vamos proibir tarjas no estádio.
E tambores. E tambores. Ok, mas proibir as pessoas de escrever eu amo o Famalicão, ou eu amo o Setúbal. Isso leva-me a outra questão. E isto é que é o problema. E acham que isto é que é o problema do futebol português. Este ano a Liga disse que isto era a Liga da família, não era? A Liga de partilhar experiências, de irem todos aos estádios. Agora até o continente para vender. Eu nem acho, mas essa medida eu nem acho mal. Mas eu também não estou a dizer que acho mal. Aquilo que eu estou a dizer é que depois é a mesma Liga que permite que os... em certos estádios, como foi o caso do Bessa, para já preferem não vender bilhetes a vender à equipa adversária e depois não permitem que uma pessoa leve um equipamento, uma camisola ou algo alusivo à equipa contra quem a equipa da casa vai jogar. Isto é que é a liga que integra os clubes e as famílias. Sim. Ou seja, isto vai muito... Isto não é propriamente a liga, é a liga permitir que certos clubes tomem este comportamento. Sim. Isto é como tu teres um aluno indisciplinado na tua turma. E para mim... Não, mas qual é mais fácil? Em vez de meteres na rua o aluno, não, falta coletiva. É o que acontece aqui. Ou seja, é óbvio que há muita gente no futebol português e sobretudo a nível das claques que vão para o estádio com o intuito de fazer tudo menos ver um jogo de futebol. E então qual é a solução? Então pronto, vamos punir toda a gente coletivamente, em vez de fazermos, e eu vi isto em Inglaterra, como é que Inglaterra, é que nós também falamos muito do exemplo inglês, mas inglês era muito pior, o futebol inglês era muito pior que qualquer tipo de futebol. Foi a Thatcher que em conjunto e impôs ali, para já a identificação daqueles que faziam porcarias e proibidos de entrar. E a partir daí, ou vais para o estádio com uma postura correta, saber o que é desporto, saber que quando sais deste estádio acabou o jogo e, portanto, tu não és rival de ninguém. Enquanto tu não acabares e tu não identificas essas pessoas e disseres assim, ou tu entras com esta postura ou não voltas a entrar, não tens hipótese. Ou seja, podes andar aqui proibido de vestir adereços, podes tirar as tarjas, podes tirar os tambores, mas isso não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Enquanto tu não promoves uma cultura positiva à volta do que é o jogo de futebol, a começar pela televisão, a começar nos estádios, não tens hipótese. E o futebol português não tem hipótese. E vai continuar a vender um produto que é um produto mau, por causa disso. E só para terminar, para também não nos estendemos muito, eu acho que o futebol português não melhora porque o dirigismo, mais uma vez, eu volto sempre à vaca fria, também não tem interesse nenhum em que haja essa evolução. Sim. O dirigismo está lá há anos e anos. Sim, não tem interesse rigorosamente nenhum que isso mude. Há coisas para mim muito estranhas, que é como, por exemplo, quando o Sporting propôs os áudios serem divulgados, foi chumbado por toda a gente. Tudo o que seja verdade esportiva incomoda muita gente. A tecnologia do golo não existe em Portugal, porquê? Porque é caro, dizem que é caro. Mas meter a Liga 3... Mas já estamos a meter os VARs até à Liga 3, portanto... Aí deve ser tudo dado. A tecnologia automática da linha de fora de jogo, onde é que está? E depois tem VAR, mas depois em certos jogos não há câmaras suficientes para ver um ângulo para a freelance. Ou seja, isto é tudo... Porquê é que não se caminha a arrumar clareza? Porque não interessa, Couto. Vamos fazer uma pausa. É isso. Rúbricas! Lotaria do penalti. Vamos então agora à lotaria do penalti para aliviar um bocadinho aqui. Já estávamos aqui... Fazer um brindezinho. Um brindezinho aqui à nossa Abençoados Amen. Pela padroeira, Amém. É essa a nossa rubrica patrocinada pela Amen. Não posso esquecer de beber, senão dá-me na cabeça. Pronto, o que é que eu trago aqui para ti? Hoje trago aqui um Missing Eleven. Ui. Trago de um jogo que já te ouvi falar dele muitas vezes, que é um Benfica Sporting em 2005. Gol do Luizão. Já estou a dar um, que teve em campo. Do sim, Trapattoni. Trapattoni. Define o campeonato de 2004-2005. E, portanto, podes-me começar aí a dizer o 11 guarda-redes. Ou podes ir dizendo o que tu te lembrares e assim vais... Estou a tentar fazer aqui... Faz aí uma cena mental. Aqui na baliza. Certo. Luizão a central. Já tinha dito. Agora aqui um lateral direito, um outro central, lateral esquerdo. E jogares. Simão, falhou 2 golos nesse jogo. Certo. Mas tu lembras-te deste jogo? Não. Petit também joga esse jogo. Joga. Joga e assiste.
Miguel, lateral direito. Já tinha dito. Já não tinha dito. Não. Central. O outro central. Pá. O lateral esquerdo foi o dos Santos. Exatamente. Dos Santos. Queres uma dica para o central? Opa, eu estou na dúvida entre o Alcides e o Ricardo Rocha. Joga na frente. Joga. Disseste Simão. Simão, Nuno Gomes. É verdade. O Nuno Assis também andou por aqui. Não É verdade, é verdade. Com o número 15. Depois muda para o 25. Isto foi antes do doping, né? Da cena do doping. Depois vai para o Guimarães. Que era de onde tinha vindo. E ainda andou pelos Chipres também. Ah, exato. Apoel, uma coisa assim. Está-me a faltar outro central, que ainda não sei se é o Ricardo Rocha Tens ou que arriscar, Alcides. que vai-te surgir, entretanto, alguma luz, é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltam-me 3 jogadores. Pá, meio campo, falta ali um. Falta-me um para o meio campo. Deve jogar Manuel Fernandes. É nesse verdade, jogo. sim senhora. Falta-te aqui mais um homem na frente. Mais um homem na frente. O gajo ainda mete aí. Pá, mete para aí um Giovanni. Giovanni. Tá, o homem está forte, está quase, só falta um, né? Falta-me o central. Falta do central, vá, arrisca, que é para fazeres o pleno. Joga o Ricardo. É verdade, aí está, 11. Ricardo Rocha que entrevista Schmidt no... No Thinking Football Summit. É verdade. E destes aqui foi o único presente. É verdade. Podemos. Pode. Isto é uma arte. Não sei se percebe alguma coisa. Sei que não foste para pintor, pá. Pronto, e vamos passar à última também se rúbrica. pinta. Parabéns. Hã? Gaja. Sabes muito. Brinda aí. Passar- Amém. Vamos passar à última rúbrica, a luvas do Ricardo. As luvas do Ricardo. Vai partidaça, ela tira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal! Ora, vamos então passar à última rúbrica deste programa, o Luvas do Ricardo. Hoje é a minha vez de trazer aqui uma memória e... O que é que nos traz? O que é que eu te trago? Ora, fomos ao Thinking Football Summit, organizado pela Liga Portugal, e falamos com o Edinho. Portanto, e um dos títulos da carreira do Edinho é a Taça da Liga, primeira edição, e portanto eu trago-te aqui, Ainda que ele não trago-vos tenha, aqui, ainda que ele não tenha estado na não final. esteve, mas esteve antes, Já estava no EK, E, mas portanto, esteve em todo o resto do percurso. portanto trago aqui a Eu estou a primeira... olhar para ali porque eu estou a ver o jogo ali. Estamos a ver ali, e portanto Estou a estamos a ver ver os a lances. final que opôs o Sporting ao Vitória, onde Eduardo foi herói, portanto era um Vitória, Um portanto, herói ainda desconhecido. ainda desconhecido, depois lhe abre portas mais tarde para a seleção, e este Vitória treinado por Carlos Carvalhal vence o Sporting de Paulo Bento. Gosto muito de Carlos Carvalhal. Também, eu Simpatizo muito com também, ele. e foi muito simpático lá. O Sporting tinha Rui Patrício na baliza, Abel, Anderson Polga, Tonel, Grimi, Miguel Veloso, Ismailov, Romagnoli, Moutinho, Vucevic e Lietzen. E no banco tinha aqui estes dois nomes fantásticos que passaram pelo futebol português, que é Gladstone e Pontes Farnerud. Não sei se te lembras. O primeiro não me lembro, mas o Farneiro. E Rodrigo Tiwi, que visa numa final da Taça de Portugal contra o Porto. Neste ano. Nesse ano. Certo. E no Vitória, destacar de nomes como Eduardo, portanto, Jorginho, Sandro, que portanto, naquela altura do futebol português, Bruno Gama e Cláudio Pitbull, que eram Cláudio Pitbull. dois grandes jogadores do Vitória naquela Pitbull, altura. que já tinha passado pelo Porto nesta altura. Exatamente. Pronto, foi um jogo que ficou 0-0 e depois o Eduardo brilhou nos penaltis. E eu trazia aqui, e essa, curiosamente, eu depois estive a pesquisar, e essa primeira Taça da Liga surgiu num modelo muito diferente do atual. Ou seja, jogaram-se 3 eliminatórias, onde na primeira eliminatória entravam as equipas da segunda divisão, na segunda eliminatória entravam já as equipas da primeira liga, e depois, numa terceira, entravam os grandes. O Benfica é eliminado... Pelo Sporting? Não, o Benfica é eliminado Pelo pelo... Sporting? Não. Não? O Benfica é eliminado, deixa-me aqui ver, eu até achava que era outra coisa.
o Benfica é eliminado, deixa-me ver, pelo Vitória. Lembras-te daquela aposta que nós tínhamos, os 5-3 do Sport, que eu achava sempre que era Taça da Liga? Não, isso era a Taça de Portugal. E era a Taça de Portugal. Sim, ainda me está a dever um jantar desta aqui. Ainda bem que te lembraste. O Sporting na quarta eliminatória. Eram 4 eliminatórios. O Sporting na quarta eliminatória elimina o Fátima, vai a penaltis. Não eram 2 mãos e fiquei 4 igual. Fátima de professor Rui Vitória, como já vimos no Professor Rui Vitória. O Porto é eliminado pelo Fátima. O professor Rui Vitória elimina o Futebol Clube de Porto. E depois dessa quarta eliminatória havia uma fase de grupos onde chegou o Sporting, Vitória, Penafiel e Beira-Mar, e os 2 primeiros iam à final. Foi neste caso o Vitória, que fica em primeiro com 7 pontos, e o Sporting, que fica em segundo com 6 pontos. Portanto, assim, um modelo completamente diferente. O melhor marcador foi Mateus. No caso do Mateus, e seguido do Lietzen, com 4 golos. Portanto, Mateus com 5. E, portanto, foi esta primeira edição. Isto era um formato que na altura, isto ainda era jogado no Algarve, era um formato que ainda havia muita desconfiança. Não é que hoje seja muito credível a Taça da Liga, mas muito mais do que qualquer outra. Mas se há coisa que o Pedro Proença tem mérito, foi conseguir tornar a Taça da Liga uma competição mais apetecível, porque até aí... A questão da Final Four. Sim, também. a questão da Final Four é um evento que atrai tanto uma interesse, cidade, atrai interesse, potencia uma cidade. Faz com que os clubes grandes queiram estar presentes, e isto aqui não era uma coisa que acontecia. Lembro-me do Bruno Carvalho uma vez dizer que iam jogar os juvenis ou os júniores da Taça da Liga, e desvalorizava-se a competição, e a partir desse momento, havendo uma Final Four, havendo um evento central com 2 jogos, ou com 3 jogos potencialmente grandes jogos, portanto tornou efetivamente a Taça da Liga. O que lhe falta é dar o acesso a uma competição europeia. Isso é mais complicado. Aí dará o salto para uma competição já temos poucos lugares, meu amigo. Sim. Mas pronto, esta é a minha memória, e portanto é aqui que encerramos este 4º episódio. Um obrigado a todos. Foi mais cansadinho, que a gente já leva 4 esta semana. Sim, mas já estamos cansados, mas pronto. Mas vem mais. Entrevista com o Elton em breve, entrevista com o Edinho em breve. E portanto, um adeus. Está feito. Está feito. Não fez barulho, meu. Yeah.